temos aqui lido um texto. Hoje é culto de ceia e nós temos lido aqui um texto sagrado, o Evangelho de Mateus, aonde Jesus aqui ele fala sobre a oração. A oração, irmãos, ela é dividida em dois sentidos: orar e ação. Eu tenho que orar, mas também eu tenho que ter a minha ação. Só orar não resolve muitas vezes. Algumas vezes até resolve, só a oração resolve. Mas muitas vezes tem que ter a oração e a ação. E aqui Jesus, ele fala sobre a oração, ensinando aos discípulos o modelo da oração. Apesar que muitos aí que não têm o conhecimento de Deus, eles pegam essa oração do Pai Nosso e fazem dessa oração algo repetitivo. Mas esta oração do Pai Nosso, irmão, não é para ser repetido. Apenas aqui é um modelo que Jesus deixou da maneira, da forma como devemos entrar na presença de Deus. É apenas um modelo, mas não é uma forma repetitiva, porque oração é falar com Deus. E eu não vou falar com Deus repetindo as mesmas coisas, não. A oração, eu vou falar com Deus, conversar com Deus, contar a minha necessidade a Deus, apresentar a minha família a Deus, a igreja e assim por diante. Então aqui Jesus, ele quando inicia ensinando essa passagem bíblica, esse texto sagrado, ele diz no versículo 5: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Jesus aqui, irmãos, ele estava realmente mostrando que não se deve fazer uma coisa para o homem, para se apresentar, como faziam os hipócritas. Os hipócritas, os fariseus, irmãos, eles faziam as coisas para ser vistos pelos homens. Jesus, em outra passagem dos evangelhos, Jesus fala sobre o publicano e o fariseu. Então, aqueles dois homens subiram à oração. E o fariseu começou a orar muito alto, em voz alta, e dizia: Senhor, eu não sou que nem esse publicano aí, esse homem que é um pecador. Eu oro tantas vezes, eu oferto muitas vezes, não sou que nem ele. Aí lá do outro lado, irmão, estava o publicano orando, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um miserável pecador. Aí Jesus faz uma pergunta aos discípulos: qual dos dois saiu justificado? E os discípulos disseram: com certeza o que se humilhou, que foi o publicano. Jesus disse: muito bem, porque todo aquele que se exalta será abatido, será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Aleluia. Então, quando a gente se humilha, Deus nos exalta. Porque Pedro escrevendo, Tiago escrevendo, ele diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Então Jesus ensina, irmãos, nós se humilhar. Jesus mostra o exemplo de humilhação, o exemplo de humildade. No capítulo 13 de João, a Bíblia diz que Jesus está naquele momento da ceia, e diz o texto que Jesus, ele se cinge com a toalha, pega uma bacia d'água, começa a lavar os pés do discípulo e enxugar com a toalha em quem estava cingido. Aí lá no final ele diz assim: olha, se eu sou mestre, se eu sou Senhor, e eu fiz isso com vocês, faça isso um com os outros. Seja humilde um com os outros, se humilhe uns aos outros, seja humilde, ande em humildade. Porque Jesus fala lá em Mateus 11:28: aprendei de mim, que sou manso
e humilde de coração. Então, meus irmãos, a gente que somos crentes, a gente tem que aprender com Jesus. Que Jesus é manso, Jesus é humilde, e a gente tem que ser humilde e manso de coração. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ore ao teu Pai, que vê o que está em oculto, e teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Irmãos, às vezes a gente vê coisas, eu não sei se foi falta de orientação, eu não sei se foi falta de ensinamento, ou se o irmão não prestou atenção, ou a irmã, porque tem coisas na Bíblia, irmãos, que é o segredo do crente com Deus. Todo crente tem um segredo com Deus. É um segredo particular do crente com Deus. E uma das coisas que Jesus ensina, que deve ser apenas Ele e Deus, é o jejum. O meu jejum, irmão, deve ser secreto. Mas eu já presenciei, irmãos pregando e publicando no microfone: irmão, eu estou jejuando hoje. Eu não sei se esse irmão não recebeu algum ensinamento, eu não sei. Mas Jesus diz assim: quando jejuar, não se mostre contristado, né? Como fazem os publicanos, os fariseus, né? Nós temos, irmãos, o jejum é algo secreto do crente com Deus. É algo secreto. Ou seja, você vai dormir, você ora: Senhor, só você e Deus. Senhor, amanhã eu vou fazer um jejum até 8 horas ou 9 horas, dependendo até que hora você consegue fazer. Porque às vezes a pessoa tem problema de saúde, às vezes a pessoa toma um medicamento e não pode prolongar muito esse jejum. Mas você faz até onde pode. Que nós aprendemos, irmão, Jesus ensina que a gente só pode fazer aquilo que nós podemos. Não adianta eu querer fazer o que eu não posso. Já diz o saudoso pastor Neco, que é o pastor que foi presidente da Assembleia de Deus no estado de Alagoas. Ele diz 3 coisas interessantes. Ele diz que nós devemos fazer só o que podemos, falar aquilo que sabemos e dar aquilo que temos. Aleluia. Aleluia. Então eu só posso fazer o que eu posso fazer. Como é que eu vou fazer uma coisa se eu não posso? Como é que eu vou falar uma coisa se eu não sei falar? Como é que eu vou dar uma coisa se eu não tenho? Não é assim, irmãos? Então Jesus diz, irmãos, que o jejum é secreto. Ore: Senhor, amanhã eu vou jejuar até que hora? A tal hora. Por esse motivo, por esse. Porque quando eu não era batizado com o Espírito Santo, irmão, eu orei mais de ano para me batizar com o Espírito Santo. Quando eu cheguei na igreja, novo convertido, comecei a ver as irmãs falar línguas estranhas, comecei a ver os irmãos falar línguas estranhas, aí eu fiquei assim até um pouco temeroso, porque eu não entendia aquilo, eu não sabia aquilo, novo convertido. Quando terminou o culto, aí eu chamei o irmão lá fora e disse: irmão, eu queria lhe fazer uma pergunta. Aí se eu souber responder, eu lhe digo agora. Irmão, eu queria só que o irmão me dissesse uma coisa: o que é isso que os irmãos estão falando aí, que as irmãs falam? Aí o irmão foi me ensinar: irmão, é o seguinte, é porque você é novo convertido, está chegando agora. Ou isso aí é porque esses irmãos, essas irmãs são batizadas com o Espírito Santo. E quando Jesus batiza o crente com o Espírito Santo, aí o crente fala essa língua que o irmão escutou aí na igreja. Se o irmão buscar, Jesus lhe batiza também. Ah, irmão, eu comecei a buscar logo. Comecei a buscar, a jejumar, passava de dia na igreja orando. Juntamente com um companheiro meu lá, que hoje é o pastor da cidade de Santana do Matos. E nós orando, eu sei, irmão, que quase um ano Jesus me batizou com o Espírito Santo. Aleluia. Então, meus irmãos, Jesus disse que quando a gente vai orar, a gente entra no nosso aposento, fecha a nossa porta e ore em secreto ao nosso Pai que vê o que está em oculto, e Ele te recompensará. Aleluia. Os irmãos lembram que antigamente, no início da igreja, só se participava de um culto de oração os crentes. E era tudo fechado, não podia entrar descrente não. O pastor já dava ordem ao porteiro: se chegar uma pessoa descrente que queira vir para o culto, procure orientar ele e dizer: ó amigo, só aguarda um pouquinho aí, deixa terminar a oração que você entra. Só podia entrar depois da oração. Hoje está diferente, às vezes tem até pessoas na hora da oração que não é crente dentro da igreja, mas antigamente não se permitia. Aí a igreja de porta fechada, porque é algo secreto. A oração do crente com Deus.
É isso que Jesus quer ensinar. Aí diz assim: e orando, não usei de vão e repetições, como gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Então, irmãos, a gente, quando não era crente, a gente fomos ensinados por pessoas que não tinham conhecimento de Deus, para a gente fazer não sei quantas orações ou rezas. Na verdade, eram rezas, né? Hoje eles estão falando em oração para imitar a gente, para confundir o povo, para achar que tudo é uma coisa só. Mas antigamente ele não chamava de oração, antigamente ele chamava de reza. E a gente é ensinado a rezar tantos Pai Nosso, tantas Ave Maria, e daí por diante. Mas graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus que Jesus nos escolheu, que Jesus nos salvou. Porque Jesus diz: não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Porque oração é falar com Deus, reza é algo repetitivo, tem um significado totalmente diferente. Quando eu oro, eu estou falando com Deus. Quando eu rezo, eu estou repetindo as mesmas palavras. Por isso que Jesus falou que não devemos se comparar a eles, que pensam que por muito falar uma coisa só será ouvido. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de lhe pedirdes. Então, antes de a gente pedir, meus irmãos, antes da gente pronunciar uma palavra, Deus já sabe o que nós estamos necessitando. Deus já sabe a nossa necessidade. Aí alguém pode perguntar: mas então para que orar? Porque precisa. Jesus diz assim: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Então, irmãos, para eu receber, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que pedir. Como é que, irmão Carlos vai me dar alguma coisa se ele tiver para me dar, se eu não pedir a ele? Eu tenho que pedir a ele. Se eu não pedir, ele não vai saber. Do mesmo jeito é Deus. Deus sabe de tudo, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que orar, nós temos que pedir, nós temos que bater na porta, nós temos que fazer que nem aquela viúva que importunou aquele juiz, estava com aquela causa na justiça e foi bater na porta do juiz, e bateu uma vez, duas, três, quatro, e o juiz muito arrogante, porque o juiz dizia assim: já que eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Aí teve uma hora que, pela importunação daquela mulher, aquele juiz se importunou e atendeu a causa daquela mulher. Aí Jesus diz assim, Jesus ensina: se o juiz, sendo mau, que não temia a Deus, nem respeitava o homem, ele não aguentou com a importunação daquela mulher, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então, irmão, quando nós orar, pedir, buscar e bater, vai chegar o momento de Deus nos atender. Na hora certa, Ele vai nos atender. Aí ele aqui diz assim: portanto, veja o modelo da oração, não para ser repetido, apenas para nós termos um modelo de como entrar na presença de Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu. Primeiramente, irmão, devemos reconhecer que Deus é soberano. Deus está no céu, nós estamos na terra. Então, em primeiro lugar, a primeira lição que Jesus quer deixar no Pai Nosso é que nós devemos reconhecer, quando entrarmos na presença de Deus, que Deus ele é soberano, que Deus é o maioral, que Deus está no céu. Então devemos aqui reconhecer isso aqui. Aí ele diz: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Devemos saber, irmão, somente o nosso Deus é santo. Só Ele é santo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, irmãos, eu tenho que fazer a vontade de Deus, tanto aqui na terra, como Deus quer que nós façamos também. E Ele deseja lá do céu que nós façamos, tanto na terra como no céu. Até porque Jesus diz assim: tudo que ligar na terra será ligado no céu. Então tudo que eu ligo aqui é ligado lá no céu. Aleluia. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, reconhecemos que nós precisamos de Deus, porque Ele é quem provê o nosso pão de cada dia. Aí alguém ignorante diz assim: não, eu comi hoje, eu fiz a minha feira porque eu trabalhei. E quem deu saúde? Não foi Deus? Aleluia. Se Deus não tivesse dado saúde,
eu não tinha condição de trabalhar para comprar o pão de cada dia. Eu comprei o pão de cada dia, supri a minha despesa, porque Deus me deu saúde para eu trabalhar. Então é Deus quem proveu o pão de cada dia. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, irmãos, aqui Jesus fala sobre o perdão. Pedro fez uma pergunta a Jesus, certa ocasião, perguntou: Mestre, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu perdoarei? 7 vezes? Aí Jesus disse: não te digo 7, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 vai dar um total de 490 vezes. E já diz o pregador que é por dia. Agora, irmão, também é impossível, né? Um crente pecar contra o outro 490 vezes. Eu posso dizer que esse crente não está nem mais na cara, está endemoniado. 490 vezes por dia. Então, irmãos, Jesus disse que nós devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, meus irmãos, eu, para ser perdoado por Deus, eu tenho que perdoar o meu irmão. Se eu não perdoar o meu irmão, eu não serei perdoado por Deus. E se eu não sou perdoado por Deus, está em mim um pecado. E se eu estou com pecado, eu não entro no céu, porque no céu não entra pecado. Já diz o hino 422: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Então, irmão, no céu não entra pecado. Então Jesus aqui, ele nos ensina, irmão, que para eu ser perdoado por ele, eu tenho que perdoar o meu irmão. Se o irmão aqui, o dirigente, estou dando um exemplo, pisar no meu pé e eu não perdoar ele, eu não serei perdoado por Deus. Porque as coisas de Deus, irmão, é condicional. É condicional. Para Jesus me perdoar, eu também tenho que perdoar o meu irmão. Aleluia. Se eu não perdoar o meu irmão, Jesus não me perdoa. E aí, irmãos? Então Jesus aqui diz assim, olha: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, ou seja, uma ofensa que o irmão lhe ofendeu, um pecado que o irmão praticou contra o irmão, pisou no seu pé, disse uma palavra que você não gostou, ou coisa parecida, irmão, a gente tem que perdoar. Mas pastor, foi difícil demais, a coisa foi grande demais que fez comigo, mas maior é Jesus, irmão. Se eu não estou com condição naquele momento de perdoar, eu peço a Jesus: Jesus, me dê força, me dê condição para eu perdoar o meu irmão, porque eu quero ir para o céu. E se eu não perdoar o meu irmão, eu não vou para o céu. Aleluia. Eu tenho que pedir a Jesus, irmão, porque Jesus é quem dá a capacidade do crente para vencer a luta, a dificuldade, a tribulação. É Jesus quem capacita o crente. Então, se naquele momento que o irmão pisou no meu pé, eu não tive capacidade de perdoar ele, eu tenho que cair de joelhos nos pés de Jesus. Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero ir para o céu. Me dá força, me ajuda, coloca a mão no meu coração para eu perdoar o meu irmão, porque eu não quero perder o céu. Porque se eu não perdoar, eu vou perder o céu, irmão. Eu vou perder a bênção. Aleluia. Porque eu só serei perdoado por Deus se eu perdoar o meu próximo. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então aqui Jesus me ensina sobre o perdão. Eu tenho que perdoar, eu tenho que saber também que eu sou falho, irmão, porque todos nós somos falhos, irmãos. Enquanto nós estivermos aqui na terra, independente de ser congregado,
independente de ser membro da igreja, independente de ter cargo na igreja, independente de ser auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor, todos nós somos falhos. Todos nós somos sujeitos à queda. Todos nós somos sujeitos a falhar. Mas nós devemos saber uma coisa, meus irmãos, que a gente temos que praticar o perdão, temos que perdoar, porque se nós não perdoar, irmão, nós vamos passar o tempo todo na igreja e vamos perder a bênção. A trombeta vai tocar, os irmãos vão subir e eu vou ficar na tribulação. Aleluia. Mas vamos, irmãos, aleluia, aprender com Jesus, vamos assim perdoar uns aos outros, como diz a palavra do Senhor. Aqui em Romanos capítulo 8, Paulo também nos ensina que o amor seja não fingido, aborrecer o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Aleluia, como diz aqui o capítulo 12, versículo de número 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Oh pastor, mas é tão difícil abençoar o que nos persegue. É difícil, irmão, mas tudo é possível ao que crê. Tudo é possível a nós que crê, irmão, porque Deus nos capacita a fazer isso. Vamos fazer que nem o irmãozinho que eu já contei aqui da bananeira. O vizinho colocou o esgoto no quintal dele só porque tinha raiva dele, só porque não gostava dele. Aí colocou o esgoto podre, lama podre, água podre, no quintal do irmão. Aí o irmão muito crente, muito paciente, aí foi lá, cavou um buraco, plantou uma bananeira, filho de bananeira. E lá o esgoto está voando perto da bananeira. E a bananeira começou a crescer. O irmão não tinha nem trabalho de atuar. O vizinho, com a maldade dele, estava beneficiando o irmão. Aleluia. E ali a bananeira começou a crescer, irmão, e deu um cacho enorme. Quando deu o primeiro cacho, o irmão corta aquele cacho, coloca no ombro com muita dificuldade, porque estava pesado. Chegou na casa do vizinho e jogou o esgoto para o quintal dele com maldade, porque não gostava dele, e disse: amigo, eu vim aqui deixar o seu cacho de banana. Aí o vizinho disse: que banana? Eu não plantei nem banana? Não, o senhor não plantou, mas aguou. Aquele esgoto que o senhor botou para o meu quintal, aguou meu pé de bananeira. Está aqui, o cacho é do senhor, o trabalho foi do senhor, de aguar. Irmão, o camarada ficou inquieto assim com a mente. Sabe por quê? Porque a palavra diz assim, olha: portanto, se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. A cabeça daquele homem ficou fervendo em brasa. Mas como é que pode? Eu só faço mal para esse crente e ele só faz o bem para mim. É assim, meus irmãos, que nós aprendemos na Bíblia: é vencer o mal com o bem. Aleluia. Porque, irmãos, amaldiçoar não resolve o problema, irmão. Amaldiçoar traz a maldição para quem você amaldiçoa e para você mesmo. Aleluia. É o tipo da coisa, daquelas pessoas que cavam a cova para os outros, ele mesmo é que vai cair. Aleluia. É o caso de Amã, que cavou uma cova para Mardoqueu, ele foi para a forca. Por quê? Porque quem faz o mal, irmão, só colhe o mal. Se eu fizer o mal, eu vou colher o mal. Agora, se eu fizer o bem, eu vou colher o bem. Eu jamais vou plantar feijão e colher milho. Não. Se eu plantar feijão, eu colho feijão. Se eu plantar milho, eu colho milho. Da mesma forma, irmão, é as coisas espirituais, é as coisas de Deus. Se eu plantar o bem, eu vou colher o bem.
É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, irmão, vamos fazer o bem, vamos perdoar o nosso próximo, vamos amar o nosso próximo, independente dele não querer negócio com a gente. Pastor, mas eu quero falar com ele, eu quero conversar com ele, com ela, mas ele não quer. Se você quer e ele não quer, você já fez a sua parte. Apenas ore por ele ou por ela. Porque às vezes tem pessoas, irmão, que você quer se aproximar, pegar uma amizade, a pessoa não quer. Você não tem mais culpa. Você já fez a sua parte. Ora apenas por ele ou por ela. Jesus tem misericórdia, salve essa vida. Que ele possa conhecer a verdade, que ela possa conhecer a verdade. Pronto, fica orando por ela, ame ela ou ele. Você já fez a sua parte. Aleluia. Porque às vezes tem pessoas, irmão, que fica perturbada. Ai, meu Deus, aquela pessoa não fala comigo. Eu tanta vontade que tenho de falar com ela e ela não fala comigo. Não se preocupe não. Você quer, mas ela não quer. Você quer e ele não quer. Então é problema dele. A sua parte você já fez. Você não tem nenhuma culpa no cartão desse não. Aleluia. O meu papel agora é orar por essa pessoa e amar essa pessoa e pedir para Jesus salvar. E Jesus pode. Quando eu fui crente, irmão, tinha 2 intrigados. Esses intrigados eu arrumei lá no mundo, quando eu não era crente. 2 intrigados. Briga mesmo de besteira dentro das coisas do mundo. Quando eu fui crente, irmão, primeira coisa, que quando Jesus transforma, viu, irmão? Procurei logo essas 2 pessoas. Só que na época que eu briguei com essas 2 pessoas, eu morava em Governador. E na ocasião que eu aceitei a Cristo, eu já morava em Mossoró. Aí eu fui bater em Governador para ver se via essas pessoas. De uma viagem no deserto, outra também não vi. Até que encontrei a primeira, me cheguei para ele. Aí pedi perdão a ele, me desculpe, me perdoe por aquilo acontecido. Eu sou crente, graças a Deus. Mas não, tudo bem, me perdoou, fiquemos em paz. Aí foi o segundo deu mais trabalho encontrar. Mas quando eu encontrei, irmão, se demorou a encontrar, se deu trabalho para encontrar, irmão, maior foi a bênção. Sabe por quê? Porque quando eu procurava ele, ele me procurava, porque também já tinha sido crente. E eu não sabia. E quando a gente se encontrando, nos saudando com uma paz do Senhor, nos abraçando, e graças a Deus, irmão, eu hoje, na face da terra, irmão, eu tenho paz com todos. Porque a palavra diz assim, siga a paz com todos e a santificação. O escritor aos Hebreus está dizendo, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, está aqui a palavra de Deus.